estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade nesta noite de segunda-feira, supervisor da Guarda Municipal de Itapema, o Porto e também a Damásio, eles que são agentes da Guarda Municipal aqui do município, e vão conversar com você, ouvinte da Rádio Cidade, sobre um assunto muito pertinente, assunto que infelizmente tem dado polêmica. Teve lei aprovada nova em Balneário Camboriú, aí acaba se contaminando uma cidade pela lei da outra cidade. O fato é que em Balneário ocorre nesse momento, Lívia, uma proibição do uso de motos elétricas, patinetes elétricos, enfim, os famosos autopropelidos para menores de 16 anos de idade. E a gente vai conversar um pouquinho com o Porto, sobre como está essa situação aqui no município de Itapema, sobre os perigos, infelizmente, que esse tipo de equipamento hoje trazem para a sociedade, e tentar organizar um pouco o papo em cima disso. Porto, seja muito bem-vindo, uma boa noite, tudo bem? Boa noite, eu queria agradecer a oportunidade, também falar que o secretário pede desculpas que não pôde estar presente hoje aqui, que ele está participando da reunião da diretoria do PL, né? Então eu vim aqui representar a Guarda Municipal. Estou à disposição aí. Seja muito bem-vindo, Porto. Você está acompanhado da Damásio também hoje aqui conosco. Obrigado, Damásio. Boa noite, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Primeira coisa importante, Porto, é um problema. Hoje, quando você, guarda municipal, quando os guardas municipais da nossa cidade olham para essa situação, identifica-se uma preocupação? O trânsito sempre é uma preocupação, né, para qualquer cidade. E não é diferente a circulação do ciclomotor e do autopropelido, né? Ainda mais na idade que essas crianças andam. Então, assim, a responsabilidade que eles têm, isso aí realmente é preocupante. Inclusive, Porto, infelizmente aqui em Itapema já com acidentes fatais, né? Sim, sim. E o que é possível fazer? Hoje você me dizia agora, antes da gente começar a nossa conversa, que vocês estão esperando hoje a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores do município e que essa lei certamente vai observar as tendências da região. Então o primeiro passo é a aprovação dessa lei. Sim, uma atualização, né, da lei que já é existente, seguindo os moldes de algumas outras cidades já de Santa Catarina que estão utilizando. Um exemplo que você já deu anteriormente foi de Balneário Camboriú, né, que é limitar a idade, né, para a utilização desses veículos. Isso é muito importante, né, mas isso é uma alteração na lei e está a cargo da Câmara de Vereadores para resolver. E aí você falava também que, como pai, é sempre muito importante, ao mesmo tempo preocupante, a gente verificar que muitos desses usuários dessas motos elétricas têm 13, 12, 14 anos de idade. Sim. E que basicamente andam sem equipamento de segurança, Sim. não entendem da questão que é a legislação de trânsito no país, às vezes não sabe qual é o lado certo da via para se posicionar. Então ainda tem esse outro agravante. Com certeza. Uma opinião particular, né, como pai também, a educação vem de casa. Né? Então a gente tem que educar os nossos filhos, a gente tem que ensiná-los a como conduzir. E, ao meu ver, é uma idade complicada para a gente exigir certo tipo de responsabilidade, né? Mas é uma opinião pessoal. Ô Porto, como é que está a lei em Itapema hoje? O que é permitido e o que é proibido? Tá, hoje é proibido, né, a circulação de ciclomotores, de autopropelidos na orla. Tá? Proibido? Proibido. Tá. Hoje, na lei, é proibido. Agora, e o uso de capacete é obrigatório. Tá? Tanto para ciclomotor quanto autopropelidos. E é a forma que a gente tem de fiscalizar, orientar e, se for o caso, se não for regulado, remover esses veículos para o pátio. Inclusive, a gente tem uma fiscalização atuante nisso, uma fiscalização diária. A gente já tem mais de 50 veículos desses que foram removidos. Né? Então, mais de 50? Mais de 50 já foram removidos para o pátio. Então, ou seja, a Guarda faz o trabalho de fiscalização, de orientação, né? E vamos continuar fazendo de acordo com o que está na lei. E o outro caminho também, o Porto, como você também colocava agora há pouco, é a questão de trabalhar bastante a prevenção e a conscientização, né? Com certeza. E nós estamos para
para elaborar um projeto aí nas escolas, né? Na escola segura, a gente vai estar realizando palestras para os alunos e para os pais, né? Professores, enfim, para conscientizar os seus alunos, né? Da importância e do perigo, da segurança que isso exige. Ô Porto, a gente tem hoje uma lei que está servindo de base para que vocês possam fazer a autuação e a fiscalização, e percebe-se que a tendência é que venha uma lei mais dura, né? A gente diante espera, do né? que a gente vê na cobrança da sociedade. Damásio, o Porto, aqui na Rádio Cidade é muito comum, a qualquer hora do dia, especialmente no horário dos jornais, a gente ter depoimentos de pessoas que se sentem assustados com a velocidade, com a imprudência, com a falta de segurança, inclusive na orla. Sim. Então a tendência natural é endurecer a lei, né? Endurecer e cada vez mais a gente usar equipamentos para poder aferir, né, velocidade, enfim, e poder conscientizar e, se for o caso, né, punir. Com certeza. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ô Porto, uma outra questão também que envolve toda essa prática, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, né? Mas um momento que me preocupa bastante também é a venda desse equipamento. Sim. Não que exista alguma coisa equivocada na venda ou errada, mas as pessoas vendem uma certa facilidade nisso, né? Como se fosse algo que vai revolucionar a tua locomoção, vai revolucionar o teu ir e vir. Mas é importante dizer para as pessoas que vão comprar um equipamento como esse que exige-se uma responsabilidade e um cuidado muito grande. Não é simplesmente vender uma facilidade. Sim. É você colocar, às vezes, uma pessoa que é crua, que não entende de legislação de trânsito, que não entende de trânsito, não entende nada, Sim. e jogar essa pessoa no meio de uma via que é bastante tumultuada, por exemplo. Você acha que tem que ser feita também, de repente, uma ação junto a essas pessoas que hoje estão comercializando esse efeito na cidade? Inclusive, uma parte dessa lei da idade é você ter uma carteira, entendeu? E fazer um curso, como se fosse uma autoescola mesmo, para quem está adquirindo e quem vai utilizar esse veículo, tenha essa carteira e passe por um curso, de uma orientação de trânsito, de como deve ser utilizado. Entendeu? Fundamental. Lívia, tem alguma coisa por aí? Quer fazer alguma pergunta? Temos aqui o nosso ouvinte, o Alessandro Krieger. Ele tem um relato para fazer que aconteceu hoje. Boa noite a todos. Esse negócio dos coisa patinete elétrico aí, hoje mesmo eu vi na Nereu Ramos, ali perto da 315, 2 patinetes elétricos, ambos com criança andando, em vez de prestar atenção no trânsito, estavam indicando um com o outro, no meio da avenida. Daí vem um motorista desavisado e passa por cima, entendeu? Às vezes parece que tem que morrer mais criança para alguém fazer alguma coisa sobre isso. Com certeza, e como eu já falei anteriormente, a Guarda Municipal ela está diariamente fiscalizando, orientando para que a gente minimize esse tipo de situação. Mas existe a grande importância dos pais conscientizarem seus filhos de como utilizar, porque é um meio de transporte que facilita, né, a vida do itapemense, mas tem que ser usado com responsabilidade. Essa fala ela me pega muito, porque eu não sei se eu teria coragem de autorizar o meu filho adolescente a usar um equipamento como esse. Não sei mesmo. Não sei qual é a opinião do ouvinte que está nos escutando agora, né? Se você teria essa responsabilidade. Porque quem está no trânsito como nós, Sim. A gente está no trânsito todos os dias, né? Trabalhando, rodando para cá, rodando para lá. A gente vê o quanto a imprudência hoje é parte do processo, né? E já é difícil pra gente. Já é difícil pra gente, enquanto motorista experiente, estar nas ruas, nas avenidas da Itapema e região. Agora há pouco um ouvinte, inclusive, relatou: professor, o problema não é a BR-101. O problema são os usuários da BR-101. Então, Isso. Eu acho que quando o cidadão vai comprar um equipamento como esse para o seu filho adolescente, achando que isso está facilitando a ida dele para a escola, tem que estar bastante atento e preocupado com o tipo de uso que ele vai fazer do equipamento. Claro. Fundamental. Inclusive, como você falou, eu tenho 33 anos de experiência, eu sou piloto de moto, sei a responsabilidade que é. Agora, imagine uma criança de 12, 13 anos, vai ter uma responsabilidade para utilizar um equipamento de 2 rodas?
Ô Porto, a fiscalização vai continuar. Continuar com certeza. Mesmo com a lei do jeito que está, precisando dessa atualização, a fiscalização vai continuar. Com certeza. Então, perfeito. Queria agradecer a sua visita aqui ao Jornal da Cidade, segunda edição. Essa semana substituindo o Tanaka, que está de férias. Agradecer a Damásio também. Manda um abraço para todo o pessoal da Guarda. A Guarda em Itapema aí com 2 turmas já formadas e operando, trabalhando. Mais de 80 pessoas à disposição hoje do município de Itapema, trabalhando na questão patrimonial, na questão do combate à insegurança de uma forma geral. E tem mais participação, né, Lívia? Sim, a gente tem aqui a nossa ouvinte Adriana Medeiros perguntando: e quando a imprudência também dos adultos? Hoje vi no calçadão um homem em alta velocidade com um desses veículos. A gente falou muito dos adolescentes, das crianças, mas a gente tem que lembrar que também tem adulto dirigindo esses equipamentos, né? Verdade. Pode falar. Inclusive, hoje nós removemos um ciclomotor para o pátio, um adulto que estava utilizando de forma errada o equipamento. Dá para denunciar? O cidadão está vendo uma situação como essa nas ruas de Itapema. Pode ligar na Guarda? Pode, Deve. sempre deve ligar. Agora vai depender se a gente vai conseguir chegar na hora e efetuar o flagrante ali na hora e fazer a orientação e os trâmites legais. Os comentários dos ouvintes aqui são alguns até meio que geram indignação, né? E as mães que levam filhos nessas bicicletas sem nenhum equipamento de... Gente, eu vi uma cena ontem, domingo, aqui na Meia Praia, que foi assustadora. Era uma dessas motos elétricas, ela parecia ser maior, o que me leva a crer que talvez com a potência maior, e o cidadão estava empinando com uma criança atrás. Aí agora você fez a provocação para o nosso ouvinte aí, de o que eles acham, né? O Adriano escreveu assim, e eu lembrei que eu também não tive, mas na minha época, a mobilete, né? Quem aí tem mais de 40 sabe do que eu tô falando, né? Quem sabe mais. Quem tem mais de 40 sabe muito bem do que eu tô falando. E ele colocou assim: quando eu era adolescente, quem tinha uma mobilete ou um walk machine, vocês lembram do walk machine que a gente tinha em pé? Lembro. Era o rei do bairro. Hoje não deixam jovens ter uma moto elétrica, preferem proibir ao invés de educar. O problema não são os adolescentes, nem as motos elétricas. Olhem como os motoqueiros andam na cidade. Olha o exemplo que eles dão. Uma coisa não exclui a outra. Os adolescentes também são um problema nesse contexto, né? Por conta da falta do conhecimento de trânsito. Mas eu concordo com eles, só que tem uma situação, né? A Monareta, a Garelli, era uma pessoa a cada 10, a cada 1000 que eu falei aqui quando a gente trouxe essa questão, eu falei, era uma coisa de quem tinha muito dinheiro. A gente vivia uma outra realidade econômica no país. Volta para a questão de educação. É claro. Não era todo mundo que podia ter. Eu mesma, uma vez peguei emprestado e acabei com a mobilete do É só para dizer pro ouvinte que eu não quero que ele entenda como se a gente estivesse tirando o peso dos adultos. Pelo contrário, o adulto é exemplo. E o adolescente e a criança, ele precisa ser orientado, né? Com certeza. E acho que Balneário Camboriú foi por um caminho ali de criar um mínimo de idade para que as pessoas possam utilizar. Eu acho que até tem uma questão de maturidade que tem que ser levada em consideração. Com certeza. Daí colocaram isso, a Graça colocou, nos nossos pais só olhavam, a gente também respeitava na nossa época, né? Hoje em dia, os pais parece que não tem muito poder, porque tudo que você faz também às vezes pode voltar contra você mesmo, tá meio complicado educar também. Claro que é essencial, gente, ter leis que protejam as crianças, os adolescentes, a gente não tá falando disso. A gente tá falando que tem um viés diferente dos nossos pais, realmente eles falavam não pode andar nessa de bicicleta em tal velocidade, você respeitava. Hoje você fala isso, entra por um ouvido e sai pelo outro, e também tem essa questão, né? E se me permita, né? Eu vou cutucar. Pode até fechar o microfone da Guarda aqui, que eles não vão falar mais, mas eu vou criticar. Porque é assustador para mim a Câmara Municipal de Vereadores em Itapema não ter tratado de uma questão tão relevante como essa, ou ter tratado de forma parcial, porque não resolveu o problema. De alguma maneira, inclusive, tira o poder da Guarda, se a legislação está incompleta. E detalhe, eu nem vou pedir a opinião deles, porque eu não quero que eles se coloquem em situação difícil aqui. Mas a legislação não protege o guarda. Não dá a ele o instrumento para que ele possa ir lá e fazer o que tem que ser feito. Faz o que é possível dentro da lei que existe. Então endureça as leis. A mesma Câmara de Vereadores de Itapema que aprovou o tal do grau em eventos fechados.
Peraí. Qual é a lógica? Eu não sei o que é evento, o grau? Aqueles caras que saem empinando de moto. Não sei. Empinar de menos, porque já tem uns aí que faz mais do que empinar. Não, mas é porque vai ser num ambiente fechado. Isso aí é o que é cultura, é visto como que é uma coisa muito legal. Se ele se estabacar no chão, quem vai pagar a conta dele do SUS? Quem é que vai arcar com os gastos desse tratamento? Né? Essa é uma questão. A outra questão é exemplo. Como é que eu pego algo que é proibido nas vias públicas e levo para dentro de uma arena e digo, agora, aqui pode? Como é que eu vou regular isso lá fora? Então, eu acho que está na hora de elencar as prioridades e fazer as escolhas corretas. Porto e Damásio, muito obrigado pela noite, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. Nós que agradecemos e podem contar com a guarda sempre. Damásio, muito obrigado. Muito obrigado. São 19h11. Jornal da Cidade.